Em 2018, magistrados e servidores tiveram que tomar uma importante decisão. Eles precisaram optar por permanecer no atual regime previdenciário ou migrar para um novo regime. E a JUF teve uma participação fundamental nesse processo, ao promover um ciclo de palestras sobre o tema. Outras iniciativas de destaque da JUF esse ano foram a participação intensa da associação em questões fundamentais relativas a projetos de lei que tramitam no Legislativo, a realização do 2º Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação e da 2ª Jornada de Direito Processual Civil e, claro, a comemoração dos 30 anos da Constituição. Veja só. Um assunto que interessa a qualquer um é a aposentadoria. Saber sobre as regras, os tipos de benefícios e qual o melhor regime que se encaixa com determinado perfil pode influenciar a nossa vida de forma definitiva no futuro. É preciso ter clareza e nada como o diálogo para promover a melhor escolha. É por isso que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu o ciclo de palestras Transição de Regimes Previdenciários, tratando sobre a Lei 12.618. Essa legislação instituiu a previdência complementar para magistrados e outros servidores que tiveram que decidir, em 2018, se permaneciam no atual regime ou se migravam para um novo regime previdenciário. A JUF vem ajudando o pessoal a se definir desde 2015, mas eu acho que as angústias aumentaram agora com o final do prazo, no final do mês de julho, né? E com isso a JUF intensificou as ações, intensificou os debates, intensificou as palestras, de forma a trazer para os nossos associados o maior número de informações possíveis e que permitam aí uma avaliação de risco, de desempenho, do que esperar de um regime novo, do que esperar se nós continuarmos no nosso regime próprio. Outro convidado foi o juiz federal Newton Ramos, vice-presidente da JUF da 1ª Região. Um dos assuntos que ele abordou foi a judicialização da política. A judicialização da política é um tema da moda, né? Mas não é um tema que se inicia, cujo debate se inicia nos últimos anos. Na verdade, a primeira observação que precisa ser feita é que a judicialização da política não se confunde, muitas vezes, com o que se chama de politização do judiciário. São fenômenos distintos. E a judicialização da política é um processo, sobretudo social, no qual demandas consideradas inicialmente de caráter político, que deveriam ser deliberadas na esfera política, são transferidas para o Poder Judiciário. Para entender de forma eficaz os anseios da população brasileira, o Poder Judiciário precisa estar em harmonia com o Executivo e o Legislativo. Por isso, a AJUF busca manter uma boa relação com os demais poderes. O diálogo com o Legislativo, por exemplo, não vem de hoje. Sobre esse tema, conversamos com o juiz federal Nelson Alves, diretor de assuntos legislativos da associação. Ele falou da agenda político-institucional da AJUF. A AJUF tenta, da maneira mais transparente possível, deixar para a sociedade aqueles projetos que ela acompanha. Não só para a sociedade, mas como para os membros do Congresso Nacional também. Então nós já estamos na 4ª edição da nossa agenda político-institucional. E a agenda é dividida em alguns tópicos, entre eles os projetos junto ao Legislativo que são de interesse da magistratura federal e, quiçá, da sociedade. Então já é a 4ª edição da obra, a AJUF enumera, elenca os projetos de lei que são importantes, além de atuação jurídica, além de atuação social, mas, como eu disse, também essa atuação legislativa, e leva ao conhecimento da sociedade e dos congressistas aquilo que entende importante, tanto para a magistratura quanto para a sociedade. A agenda também deixa claro o posicionamento da AJUF sobre determinado tema. Nós precisamos destacar a nossa opinião sobre as matérias. Então, há projetos que a AJUF apoia e há projetos que a AJUF não apoia. E há projetos, inclusive, que a AJUF ela tenta contribuir para que eles sejam aperfeiçoados, não há uma posição estanque, ou sim ou não. A AJUF também promoveu o 2º Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação. O objetivo foi o de ampliar o debate por uma ordem econômica justa. Temas como a apropriação de tributos, acordos de leniência, compliance, ética concorrencial e processos de recuperação judicial tiveram destaque.
Acho muito importante que haja um diálogo entre o mundo econômico e o mundo jurídico. Eu trouxe aqui a visão econômica para aprender o lado do direito e também para contribuir com os limites que a economia impõe. O Brasil praticou pouco esse diálogo entre economia e jurisprudência e direito. Eu acho que um fórum como esse é fundamental para que a gente possa trabalhar conjuntamente para resolver os problemas do Brasil. Quando a JUF abre esse debate, ela propicia que os integrantes do setor público, no caso da Justiça Federal, possam ouvir e refletir sobre visões da iniciativa privada, de novo, de representantes graduados da sociedade civil, e com certeza vão possibilitar à Justiça Federal o engrandecimento da sua importante função institucional no Brasil. Outro evento que contou com o apoio e a participação da JUF foi a segunda Jornada de Direito Processual Civil, que aconteceu em Brasília. O objetivo foi o de definir posições interpretativas sobre o novo Código de Processo Civil, adequando as inovações legislativas doutrinárias e jurisprudenciais. Ministros do STJ, desembargadores federais e juízes, juristas e especialistas no tema também debateram amplamente questões relacionadas ao novo código para consolidar o entendimento jurisprudencial na Justiça Federal. Eu inicialmente sempre fui contra a reforma do Código. Achava que não era oportuno, mas não importa, também disse eu depois da reforma. Reformamos, temos um código e temos que interpretá-lo com uma dose mínima de simpatia. Aliás, temos o dever de interpretá-lo para concretizar seus princípios e normas. Em 2018, a Constituição Federal comemorou 30 anos de existência. A Carta Cidadã, em vigor desde 1988, representa um marco no processo de redemocratização no país. A Constituição é que lhe garante total respeito à dignidade como pessoa. É a Constituição que garante que ela, pessoa, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, não deve obediência a nenhuma autoridade. Todos nós devemos obediência à Constituição. A Constituição permite um país igual, um país que respeite as diferenças. É um país de pessoas que têm os mesmos direitos, mas que se respeite todas as diferenças. Princípios de igualdade e equidade que são defendidos pela JUF. O que nós temos que buscar é exatamente a harmonia, é respeitar. As visões de mundo são possíveis, são diferentes, mas dentro de uma regra democrática, de uma estabilidade institucional, essas diferenças devem e têm que conviver no sentido de permitir com que isso a própria sociedade evolua.